Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. É um prazer estar contigo em mais uma edição do nosso programa. Eu sou Luana Ibelli e junto com a equipe do Brasil de Fato fico contigo pela próxima 1 hora. Vamos juntos e juntas ecoar sonhos e propostas para defender uma sociedade mais justa e alinhada ao bem viver. Nossa pauta segue recheada de temas como cultura, agroecologia, meio ambiente e combate à fome, entre outros. E nesse embalo das Olimpíadas, óbvio, o esporte tem lugar garantido, mas com aquele olhar que você só encontra aqui. Confira agora os destaques do dia. Conversamos com Patrícia Vasconcelos, que foi companheira de Naná Vasconcelos, sobre o legado do músico. Fome no Brasil. Especialistas avaliam que, apesar da diminuição, a questão permanece como desafio para o governo. Projeto Mulheres da Terra Plantando Água inaugura viveiro de árvores nativas em Viamão, no Rio Grande do Sul. Meio ambiente. Centrão governa 60 das 70 cidades mais desmatadas do Brasil. Confira como o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos impacta nos esportes em Cuba. Essas e outras você confere logo mais aqui no Bem Viver. Neste dia 2 de agosto se completam então 80 anos do nascimento da vinda à terra desse grande mestre que foi Naná Vasconcelos, um exímio percussionista com repercussão internacional. Muita gente sabe do trabalho que ele desenvolveu no Brasil, mas que repercutiu o mundo afora. Inclusive tem uma revista muito famosa nesse ramo, a Downbeat Magazine, que considerou ele, Naná Vasconcelos, por 8 vezes simplesmente o melhor percussionista do mundo. Não foi só ela, também o Grammy já deu diversos prêmios, diversos reconhecimentos ao trabalho do Naná Vasconcelos, que é muito ligado ao berimbau, mas não só isso. Como eu comentei, ele tinha um domínio completo de todos os instrumentos de percussão e, como ele mesmo falava, não só disso que a gente conhece como instrumento propriamente dito, mas o nosso corpo, a nossa voz. Ele era um grande defensor dessa ideia que a nossa própria caixa acústica já é uma maneira de musicalizar todas as nossas ideias, nossas manifestações. Bom, para celebrar então todo esse legado que é eterno, que a gente ainda precisa de muito tempo para compreender a dimensão de tudo que Naná Vasconcelos, esse recifense, produziu pra gente, que eu nem comentei, nos deixou recentemente em 2016, né? A gente tá falando aí de menos de 10 anos, 8 anos que a gente tá sem Naná Vasconcelos, por isso que eu digo que é um legado ainda muito recente pra gente se debruçar e compreender. Para tudo isso, então, a gente recebe aqui, tem a alegria de receber Patrícia Vasconcelos, que foi companheira de Naná Vasconcelos e está à frente dessa exposição que o Itaú Cultural está promovendo aqui em São Paulo, justamente em homenagem a Naná Vasconcelos. A gente vai falar sobre essa exposição que já está no ar, vai embora, vai até dia 27 de outubro, mas não é para deixar para a última hora, para ir logo, né? Bom, vamos falar sobre tudo isso, mas antes, Patrícia, que alegria poder te receber. Muito obrigado pela disponibilidade de achar um tempinho para falar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Olá, agradeço a todos os ouvintes do Brasil de Fato, agradeço a todas as pessoas que estão aqui compartilhando 8 anos da partida também, então, assim, muito significativo esse ano. Eu acho muito bom, muito bacana a gente falar um pouco sobre esse legado, sobre essa pessoa tão incrível na música, né, para a música mundial, que foi Naná Vasconcelos. Agradeço e vamos lá bater esse papo e trocar essa ideia em relação ao legado de Naná. Vamos, que alegria poder compartilhar contigo, Patrícia. Eu acho que para começar ia ser bacana te ouvir um pouquinho sobre essa potência que o Naná tinha, principalmente com o berimbau, né? Porque a mostra acaba trazendo muito disso, essa mostra que está rodando no Itaú, acaba trazendo o Naná e o berimbau como grandes parceiros, como grandes companheiros de vida, e que sem dúvida é uma verdade, mas como eu já comentei, não é só com o berimbau, né? Ele tinha um domínio completo dos instrumentos, mas realmente, ao seu ver, o berimbau realmente era algo diferenciado, que ele tinha uma relação mais particular, um carinho, uma troca. Como que era mais ou menos esse encontro dos dois? É muito interessante, porque para Naná o berimbau era o pai grande, né? E ele dizia,
com ele não existe distração. Então, por essa declaração dele, isso é muito significativo. O berimbau, além da relação musical com ele tinha aquilo como se fosse um símbolo, uma coisa transcendental. De fato, o berimbau e eles se entrelaçaram na música mundial. Naná botou o berimbau no jazz. Naná fez concerto para a orquestra sinfônica com o berimbau. Então, assim, ele tirou o berimbau, ele fez do popular ao erudito. Então, essa magia dele com o berimbau, realmente, foi muito significativo na carreira de Naná. E agora, nessa ocupação, é com muita emoção, não é, que o berimbau saiu pela primeira vez nos 8 anos da partida de Naná sem ele. Primeira vez, após a morte de Naná, que o berimbau sai sem ele, para ele, representando ele. Então, isso é muito significativo, a forma que o berimbau foi colocado na ocupação. Então, ele está ali no meio, de uma certa forma, regendo as outras nuances da carreira de Naná, porque ele esteve sempre presente, abrilhantando, né? Naná com ele, abrilhantando essa obra musical, e com ele, Naná entrou com muita facilidade em outros universos. Então, assim, realmente o berimbau é muito importante. E como dizia Naná, menos é mais, né? O berimbau é um instrumento simples, mas com essa simplicidade ele conseguiu sofisticar. Então, isso é a grande genialidade de Naná, né? Para mim, uma das. Nossa, Patrícia, isso é muito importante que você traz e profundo do menos é mais, porque realmente quem não é músico, ou às vezes até a pessoa é musicista, mas não tem muito contato com esse instrumento genuinamente brasileiro, que é o berimbau, e às vezes pode até desmerecer, mas é só uma corda, nem sei se é percussionista ou o que que é, mas na verdade ele tinha uma potência formidável e Naná Vasconcelos foi um dos grandes responsáveis por transformar tudo isso, por musificar, né, por conseguir mostrar toda essa potência. E eu acho que também tem esse legado que ia ser bacana a gente falar, que o berimbau, como eu comentei, é um instrumento construído e gerido no Brasil, né? É claro que a gente tem outros instrumentos, outras manifestações que também são nossas, mas o berimbau surge junto nesse movimento da capoeira, que tem raízes africanas de diversas manifestações, mas é tudo concebido, melhor dizendo, aqui no Brasil. Isso também tinha um debate dentro do Naná, ele também trazia o berimbau com essa importância, porque ele também tinha esse reconhecimento, ele via esse reconhecimento do berimbau como uma construção brasileira, então precisava ser devidamente defendido e explorado. Tinha por aí essa relação também, Patrícia? Naná sempre teve o Brasil, né, na alma dele, no coração. É como ele dizia, eu estou só morando fora, porque na realidade ele tinha o Brasil dentro da música dele. Então, assim, esse berimbau que foi montado, né, confeccionado por Naná, que foi no Brasil, mas assim, a gente sabe que a origem do berimbau é africana, mas ele priorizou os ritmos brasileiros, ele priorizou a característica dele da música brasileira, que eu digo que ele achou no Brasil. Ele criou um gênero, Naná criou um estilo, Naná trouxe música de aboios, do sertão, ele passeou por várias regiões, pelo Amazonas e tudo mais, mas dando a personalidade musical dele. Então, quando o berimbau entra nessa personalidade musical dele, o berimbau tem a marcação muito brasileira dentro da concepção musical de Naná. Então, assim, ele mostrou que pode-se fazer muita coisa, um pouco, aquela coisa visual, como você diz, o berimbau é um instrumento simples, né? Visualmente é tão simples que as pessoas, às vezes, acham que não pode sair tanta coisa de quanto ele tirou do berimbau. Então, eu via Naná, assim, muito dentro das raízes do Brasil, de fato, né? Quando ele mergulha, por exemplo, num show solo, ele tira sons da chuva no Amazonas, né? Com a plateia. Ele faz também do corpo dele um instrumento, ele faz você sentir que sua voz, seu corpo, pode ser um instrumento também de percussão. Então, essa simplicidade que vai do berimbau ao corpo, da voz, um simples derererê que ele fazia, estava aí, e ninguém nunca pensou. Então, Naná sempre pensou em coisas tão simples, né? Mas que personalizou o seu estilo. Então, o berimbau, eu acho que hoje não se pensa no berimbau, se não pensa em Naná. E ele estimulou aos percussionistas, aos músicos, utilizarem mais esse instrumento, irem mais para frente do palco e utilizar esse instrumento. Então, assim, ele tirou a percussão, né? Ele fez da percussão
um cenário, de uma certa forma, que poderia estar no palco unicamente a percussão. Que lindo. É isso, é o poder, né? Que Naná Vasconcelos Sim. conseguia extrair das forças da natureza, das forças do berimbau e de tantas outras manifestações populares brasileiras. Patrícia, falamos bastante da relação do Naná com o berimbau, mas agora eu queria ouvir da sua relação com o Naná Vasconcelos, vocês que foram casados por tanto tempo e agora você acaba carregando parte desse legado. Claro, não queremos te sobrecarregar com essa responsabilidade, é um legado nacional, todo mundo tem a responsabilidade de conseguir perpetuar, de estudar, de colocar para frente tudo que o Naná Vasconcelos construiu, mas é impossível indissociar toda a relação que vocês tiveram, então eu imagino que tem um peso especial para ti tudo isso, falar sobre esse grande músico, sobre o legado dele. Então, tu poderia contar um pouquinho para a gente como vocês se Né? conheceram, como que vocês se conheceram e mais ou menos a relação como que se deu de vocês dois? A gente se conheceu em Recife, né, Olinda, ali na região metropolitana, mas a questão minha com o Naná, assim, a gente teve um relacionamento de casamento muito bonito, muito afim. Temos uma filha chamada Luz Morena, e assim, a coisa foi feita de uma forma muito orgânica, amor, carinho, respeito. O Naná foi uma pessoa muito digna, assim, foi um pai fantástico, um marido fantástico, marido, amigo, tudo. E chegou um certo ponto da minha carreira, que eu sou engenheira civil formada no Brasil, e nesse momento aí, que depois eu acumulei outra formação de psicóloga forense, mas nesse momento lá atrás, eu interferia muito na carreira dele como esposa, né? A gente dialogava muito, e eu tentava, assim, as minhas interferências, ele entendeu que era melhor que eu me dedicasse a gerir a carreira dele. Então, aí eu deixei minha formação, né, eu deixei meu emprego de engenheira e me dediquei à carreira dele. E aí a gente fez uma bela parceria na questão profissional também, porque eu, com minha cabeça de engenheira, eu fazia as coisas pensando muito matematicamente e não interferia na criação dele. Então, assim, foi bem bacana. Ele ganhou aí o último, né, Grammy Latino, que foi o com Sinfonia e Batuques, que eu participei também da elaboração, da construção desse trabalho de Sinfonia e Batuques. Trabalhei também com o projeto Língua Mãe, ABC Musical. Então, assim, eu mexia com tudo, eu concebia um pouco essa questão, junto com a equipe de design, fashion design, cenários, de uma certa forma, figurino de Naná interferia, a gente sempre dialogava, aquela coisa do carnaval, os figurinos, cada ano tinha uma nuance, e ali eu conseguia reunir equipe e afunilar para o desejo dele final, de cores, de tudo. Isso, ele se sentia muito confortável, porque ele podia fazer a música dele e eu me preocupar com outras coisas que iam fazer a diferença. Porque hoje, quando as pessoas, por exemplo, veem na abertura do carnaval, eles pensam no figurino. Inclusive, tem 3, 4 figurinos lá na ocupação. Então, assim, eu estava por trás dessa logística para que a pessoa confeccionasse o figurino dele. Então, assim, eu de uma certa forma, eu dei um certo apoio logístico também a ele. Eu entendia bem a música dele, e hoje eu vejo que eu entendo muito mais, porque eu, produzindo shows, vendendo shows, eu assisti muito mais, acho que eu talvez tenha assistido mais show de Naná do que qualquer pessoa aqui no Brasil e fora do Brasil, desde o momento que a gente casou. Então, assim, hoje eu vejo que isso fez muito efeito na minha vida, porque eu entendo bastante a música dele, de uma forma muito específica, porque, ao mesmo tempo, eu sabia das inquietações dele. Eu era a pessoa que mais ele confiava. Então, assim, eu tenho a visão dele no palco, eu tenho a visão dele por trás do palco, eu tenho a visão dele de criação. Nos momentos que eu entrava, que eu voltava para casa e via ele lá meditando e criando alguma coisa. No momento que ele estava na piscina de casa, tocando para testar essa questão do trabalho com as águas. Em todos os momentos que eu vi de criação, foi muito especial. Eu acho que eu tive esse privilégio que ninguém teve. Então, assim, hoje eu vejo isso como um banco de dados, né, para mim, na minha memória, e vejo, sim, essa responsabilidade de criar, de cultivar o legado dele com muito amor. E, assim, isso é uma missão para mim. Eu tenho isso como missão e concordo plenamente com você, que todos vocês podem me ajudar nesse legado, porque eu só não faria nada. Então, assim, é muito bacana quando eu vejo pessoas que têm preocupação com o histórico, né, essa coisa de não deixar a memória dele se apagar no tempo, né?
porque aí vão chegando outras gerações. Então, assim, eu gosto muito, me sinto muito honrada de ter essa preciosidade do legado Naná para compartilhar com vocês e a gente fazer coisas magníficas como essa ocupação, como coisas que virão também mais para frente, que sirvam de dados para perpetuar, né, esse legado dele, sirva de informação, para perpetuar esse legado. É isso, que vá longe, que nunca, né, que nunca desapareça, que sempre se renove e seja, né, trazido por outros músicos, musicistas, enfim, é um legado eterno que a gente tem muito a se debruçar. Quantos anos vocês estiveram juntos na parceria, Patrícia? 17 anos de casado, e aí eu acho que depois de uns 5 ou 4 anos de casado, eu comecei a trabalhar com ele. Mas eu já me envolvia, sabe? Eu já me envolvia, desde o namoro, eu já me envolvia em algumas coisas da obra, dessas inquietações dele. Certo. Patrícia, foi, se não me engano, foi em 2022 que o Brasil de Fato chegou a te entrevistar no Recife mesmo, e você contou que estava sentindo um descaso do poder público por não estar interessado justamente em preservar essas memórias. Vocês tinham vários dos figurinos, vários objetos, instrumentos do Naná que vocês tinham na própria casa e o governo, seja municipal ou estadual, não estava interessado em construir ali uma casa, um museu para tu conseguir armazenar todo esses instrumentos, esses trabalhos, essas relíquias, né, de Naná Vasconcelos. Essa situação avançou? Vocês têm melhorado a relação? Tem aí uma projeção de construir uma casa, um museu, uma instituição em homenagem a Naná Vasconcelos que seja permanente? É muito bacana, né, essa homenagem que está acontecendo aqui em São Paulo, mas o ideal é que tivesse um espaço físico para poder abrigar e todos os dias do ano qualquer pessoa pudesse visitar. Essa ideia é possível? Há algo se vislumbrando nesse sentido? Exatamente. Nesse momento aí que você bem lembrou, eu estava bastante inquieta, né? Com essa falta de movimento. Eu atualmente moro em Nova York, mas assim, sempre eu tive esse cuidado, por exemplo, eu tenho a casa até hoje é mantida, né? As coisas dele saíram para estar em outro lugar mais bem guardado, nesse sentido, por causa dessa questão de material, de temperatura e tudo mais, vocês sabem. Eu tento o máximo, dentro das minhas possibilidades, não deixar que essas coisas se destruam com o tempo, né? Porque tem muita coisa orgânica, né, de ANAP, físico. Então, o que aconteceu? Depois daquela inquietação minha aí, por aí em 2022, tive vários diálogos com prefeitura, com governo. Existe uma esperança de ter a casa na Nova Vasconcelos, no Recife, pela prefeitura do Recife. A gente está ainda vendo esses detalhes, mas existe a esperança disso, de existir a casa na Nova Vasconcelos. Existe também um começo de possibilidade de catalogação de um acervo. Tem um deputado que vai dar uma emenda, né, um deputado de Pernambuco que foi prefeito, o João Paulo, para poder a gente começar a catalogar o acervo, que tem que catalogar, tem que colocar de uma forma que, quando tenha já a casa, o museu, algumas coisas já estejam todas catalogadas, até a ocupação e tal cultural me ajuda nisso, porque quando tem algumas peças ali que já foram catalogadas, nomeadas em detalhes, isso já vai me ajudar nas futuras intervenções. Então, assim, existem essas possibilidades, porém, na minha concepção, eu acho que o Brasil poderia fazer muito mais coisa nesse sentido. Por exemplo, se Recife vai estar nesse diálogo de uma casa na Nova Vasconcelos, outros estados, outras cidades podem fazer outra coisa. Se ele vai fazer a casa, que é um espaço também que vai ter oficinas, vai ter algumas peças, mas não é um museu, algum outro estado pode se interessar também em fazer um museu, porque esses diálogos estão abertos, porque uma coisa pode ser suporte da outra, uma coisa pode ser conexão da outra, porque a obra de Naná foi mundial. Então eu acho que o Sudeste deve fazer também alguma coisa, porque a quantidade de coisas físicas que eu tenho dá para isso, não tem que colocar tudo só em um espaço, a gente pode globalizar isso de uma certa forma. Então, assim, eu fico sempre aberta a diálogos, que tenham mais coisas. Se vai ter uma casa Naná, que a proposta é ter oficina, ainda eu vou afunilar esse discurso com eles,
a proposta é oficina em alguns espaços de exposição, pode ter o Museu Naná em outra parte, pode ter outras ideias, sabe? Pode ser a escola Naná, a escola de música Naná. Então, assim, ajudou muito aquele diálogo com aquele interlocução da mídia nesse momento aí. Vocês foram de fundamental importância para mim, porque abriu alguns caminhos. Porém, precisamos abrir mais. É como você diz. A coisa tem que estar circulando, tem muita coisa. Por exemplo, um documentário ainda não existe. Tem pessoas que começam a se interessar. Outra coisa, uma biografia não existe. Tem pessoas que começam a se interessar, mas não ainda. Vai existir a fotobiografia, que vai ser lançada esse ano, certo? Ok, por Augusto Lins, fotobiografia, mas preciso de uma biografia bem feita, uma equipe, porque o trabalho da Ana é tão amplo, que eu acho que para uma pessoa só fica complicado, que é muito complexo. Não sei. Documentário. Precisa existir um documentário, uma grande pesquisa para fazer esse documentário da Naná. Então, são tantas coisas que podem existir ainda, que ainda não se... Esse diálogo ainda está bem no início, ainda não fechei de fato para dizer assim, vai existir o documentário e vai ser... Então, são essas coisas que eu acho que a obra precisa, muito mais coisas. É isso. Tá aí, convocado, né? Uma provocação em justa hora feita por Patrícia Vasconcelos, que foi companheira por mais de 17 anos de Naná Vasconcelos, ele que completa hoje, nesse 2 de agosto, 80 anos de vida. Como ela está mostrando, é um legado extremamente vivo, mas frágil. Se a gente não cuidar, não der atenção, não se dedicar a estudar essa vasta obra, a tudo isso que foi produzido por esse grande percussionista de repercussão internacional, a gente pode perder tudo isso, e isso realmente vai ser uma lástima irreparável. Patrícia, a gente vai encerrar a nossa entrevista agora e eu queria trazer uma música aqui para a gente celebrar e eu, enfim, queria escolher dessa grande parceria que foi com Itamar Assunção, desse álbum emblemático lançado em 2004, Isso Vai Dar Repercussão, Vasconcelos e Assunção, é o nome do álbum, inclusive uma das faixas é Assim Naná Ensina, queria encerrar com essa música, mas queria te ouvir um pouquinho só sobre essa parceria que foi Itamar Assunção e Naná Vasconcelos, né? Eles geraram apenas esse um álbum, com certeza se tivesse mais tempo em vida, porque também Itamar Assunção nos deixou também em 2003, mas com certeza os dois geraram muitas coisas para serem estudadas, foi um encontro emblemático. Eu queria te ouvir só uma palavrinha para a gente encerrar essa entrevista então agora. Lucas, esse álbum foi muito bem lembrado nesse trabalho de Itamar Assunção, dois gênios, duas pessoas específicas nas suas obras, né? Pessoas que não se comparam a nada, né, a ninguém. Então, assim, esse encontro foi muito fluido musicalmente. Eu acho isso aí, essa obra de arte deles é muito marcante na carreira de Naná, na carreira de Itamar, porque foi um encontro de muita entrega, fluido, não precisou sacrifício, não precisou, foi chegando e acontecendo. Então, assim, isso é música, isso é arte. Eu sou fã desse álbum, eu acho que todas as músicas têm um significado muito forte e, ao mesmo tempo, uma leveza dentro de algumas chamadas de atenção, né? Então, assim, é um trabalho magnífico, que Naná se diverte muito, né, nessa conexão com o Itamar. Eu acho que foi perfeito essa entrega dos dois, e isso aí também ficou aí para outras gerações, né, que vejam como tudo foi tão simples e tão profundo, mas ao mesmo tempo existiu uma quimestria natural. Então eu tenho o maior orgulho desse trabalho dos dois e dessas duas pessoas, sabe, que são únicas no mundo, e que bom que você vai celebrar esse final essa homenagem a Naná, 80 anos de Naná, com alguma música desse álbum, e que eu, assim, absolutamente sou fã. Obrigada pela escolha, sensibilidade. A gente que agradece a disponibilidade. Essa foi Patrícia Vasconcelos. Obrigado mais uma vez, Patrícia, por toda essa disponibilidade de conversar, nos ajudar a celebrar, então, 80 anos de Naná Vasconcelos. Então, ocupem a ocupação Itaú, que está celebrando Naná Vasconcelos, começando no último dia 17 de julho, segue até o dia 27 de outubro, tem tempo, mas não vamos deixar para a última hora, dá tempo de dar uma passadinha aqui em São Paulo, quem não for de São Paulo, se programar para poder passar nessa exposição gratuita que celebra esse que foi Naná Vasconcelos, um grande mestre, e a gente termina então essa entrevista ouvindo Assim Naná Ensina, uma composição dele ao lado de Itamar Assunção. Viva Naná! Assina, Naná ensina, assina aqui o Conchinchina, pouca percussão canta.
É sina, como medicina, sina nananina, sina na ensina, sempre intenção de ensinar. Sina na ensina, sina que eu com xixina, toca percussão cantar. É sina, como medicina, sina nananina, sina na ensina, sempre intenção de ensinar. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Quero te lembrar agora de um recadinho importante. Isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Hoje são 378 emissoras recebendo as edições diárias e compartilhando nossa produção em todo o país. A lista dessas rádios você pode conferir na matéria de divulgação do Bem Viver. Basta entrar em radio.brasildefato.com.br e procurar o texto mais recente do programa Bem Viver em Rádio. Nesse embalo, a gente aproveita para dar um alô a todos e todas que estão nessa parceria incrível com a gente. E olha a dica, se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar. Também em radio.brasildefato.com.br, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. O assunto agora é o cenário de combate à fome no Brasil e no mundo. Recentemente, o governo federal divulgou números que indicam uma situação menos drástica no país. De acordo com a divulgação, de 2022 a 2023, houve uma queda de 85% na quantidade de pessoas em insegurança alimentar grave. Isso quer dizer que antes eram 17 milhões de pessoas nessa situação e agora são 2 milhões. Apesar da amenizada no Brasil, o cenário global se mostra ainda mais complicado. O relatório mais recente da ONU aponta que no mundo são mais de 750 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Diante desse cenário, o Brasil de Fato ouviu a avaliação de especialistas sobre os desafios para enfrentar a fome. A reportagem é de Leonardo Fernandes. O novo relatório da Organização das Nações Unidas sobre a fome no mundo é alarmante. Em todo o planeta, mais de 750 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave. Se continuar assim, a maioria dos países não conseguirá cumprir com o objetivo número 2 da Agenda da ONU 2030, acabar com a fome no mundo. No mesmo dia em que o mapa da fome foi divulgado, o G20 aprovou no Rio de Janeiro a prévia do que será o documento da Aliança Global contra a Fome. Uma proposta da presidência brasileira do grupo para a garantia da segurança alimentar no mundo. Entre as medidas, a taxação das fortunas é defendida como uma forma de financiar as ações de enfrentamento à fome. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a tributação e alertou que a fome não é um fenômeno natural. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global, fortalecendo as iniciativas existentes e incluindo os bilionários. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicar. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Os dados da fome no Brasil são um pouco mais animadores.
Segundo o relatório, houve uma queda de 85% no número de pessoas em situação de insegurança alimentar severa no país. Em 2022, 17 milhões de pessoas estavam nesta situação. No ano passado, o número caiu para 2,5 milhões. Pedro Vasconcelos, assessor da FIAM Brasil, lista uma série de políticas que foram retomadas pelo atual governo após serem extintas pela gestão anterior. Retoma essa discussão do que vai se fazer, né? Cria-se uma Secretaria Especial de Combate à Fome, né? Recupera-se uma Secretaria de Segurança Alimentar também, né? Os duas no mesmo ministério. Fizeram um reajuste, né? Dos valores per capita da alimentação escolar, recompõe um pouco do programa de aquisição de alimentos, né? Institui alguns programas, algumas políticas específicas, né? Por decreto ou por lei. Então a gente tem um programa de aquisição de alimentos remodelado, a gente tem um programa de cozinhas solidárias, a gente tem um decreto sobre segurança alimentar e nutricional nas cidades, um diálogo sobre uma política nacional de abastecimento. Então uma série de iniciativas que vão, mesmo que não estejam sendo implementadas todas elas, né, elas vão no sentido de ir recuperando uma trajetória virtuosa que o Brasil já teve, no sentido da garantia do direito a uma alimentação. Para Vasconcelos, embora haja um reconhecido esforço do governo para a superação da fome no país, milhões de brasileiros ainda têm dificuldades de acesso aos alimentos e o governo tem o desafio de corrigir rotas e garantir o bom funcionamento das políticas de segurança alimentar. Nós temos, por exemplo, um discurso, uma perspectiva do governo em prol da alimentação saudável, mas a gente tem pouquíssimo orçamento ou dedicação em relação à promoção de uma alimentação realmente adequada. Né? O tema dos agrotóxicos, por exemplo, é um tema largamente ignorado no governo. O tema de estruturação do sistema de segurança alimentar e nutricional, o CISAM, que é quem de fato organiza isso, né? Organiza o acesso das pessoas às políticas, organiza as formas de você exigir o seu direito à alimentação. Ele também precisa ser melhor estruturado, né? Ele existe em decreto há bastante tempo, né? E em lei, mas ele não tem orçamento, ele devia ter um fundo específico para estruturar essas ações, né? Muitas vezes nos estados e municípios as políticas se perdem, dependem muito da boa vontade de algum gestor ou gestora. Outro desafio para o Brasil alcançar a segurança alimentar é o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas. É o que explica a presidente do CONSEA, Elisabetta Recini. Não dá para a gente pensar em atuar sobre a fome, atuar sobre a pobreza, se a gente não transversalizar isso com ações muito comprometidas e muito adequadas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Quer dizer, os eventos climáticos extremos, eles são um fator de desestabilização profunda. A gente tem exemplos o tempo todo, infelizmente, sobre isso. Então há que trazer essa ação, esse olhar, essa transversalidade da questão climática para todas as ações. Para Vasconcelos, além de recursos, as organizações defendem que haja uma governança compartilhada com a sociedade civil para a busca de ações que visem a superação da fome. Acredito muito na suficiência dependendo da qualidade da execução, né? E é isso que a gente discute, a governança global da alimentação também, né? Esse processo ele não pode acontecer totalmente em paralelo com processos que já existem referentes à governança global da alimentação. Então, no âmbito da FAO, por exemplo, né, o Comitê de Segurança Alimentar, né, ele precisa ser fortalecido. Não adianta você ter uma aliança global, né, combate à fome, com uma taxação dos mais ricos avançando, se você não tem esses países investindo nas estruturas consolidadas pelos estados, né, de combate à fome, para quem sabe, né, como eu falei anteriormente, mover, né, pelo menos parte desses sistemas alimentares num sentido maior de garantia de direitos e não de acumulação desigual e combinada. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes. Ouvindo a reportagem, a gente pode lembrar de boas experiências da sociedade civil nesse sentido. Também fica sempre nítido que o combate à fome não se separa nunca da alimentação saudável e do respeito à natureza. A gente destaca agora uma de muitas experiências positivas quando se fala em relações verdadeiramente sustentáveis. Em Viamão, na Grande Porto Alegre, o projeto Mulheres da Terra Plantando Água inaugurou um viveiro de árvores nativas. A ação foi realizada nesta semana no assentamento Filhos de Cepé e faz parte de iniciativa do MST.
é o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. O viveiro, inaugurado na última quarta, é a realização de um sonho comunitário de mulheres assentadas. Ele vai identificar, catalogar, coletar e semear as sementes de árvores matrizes do território. Algumas dessas espécies da flora estão ameaçadas de extinção e serão plantadas em agroflorestas e áreas degradadas. O Brasil de Fato Rio Grande do Sul acompanhou o lançamento e compartilhou com a gente alguns depoimentos emocionantes. Um deles é de Maria Nede Gomes da Rosa, que em dezembro completa 26 anos de assentada. Só quem me conhece é capaz de medir o tamanho da emoção do que eu estou vivendo hoje. Porque eu sou uma das tantas pessoas que foi vítima, digamos assim, do agronegócio. Minha região, região norte, foi onde ele bombou, de cara, no estado. E meus pais acabaram perdendo a terra por conta disso. Nossa terra era riquíssima em todo tipo de árvores, principalmente a araucária que eu vejo aqui hoje. A gente perdeu a terra e foi para a cidade, num terreninho. E eu sempre dizia para minha mãe, um dia eu vou fazer o caminho de volta, mãe. E ela dizia, como minha filha? A gente não tem dinheiro para comprar terra. E eu dizia, mãe, haverá de ter um jeito. E aí quando eu e meu companheiro resolvemos ir acampar, eu disse para ela, mãe, o sonho está perto. Ela disse, minha filha, não é possível, você vai ter coragem? Eu disse, tenho, e de sobra, mãe. E aí a gente passou pelo acampamento, a gente veio para cá e eu gostaria muito que ela estivesse aqui de corpo, mas ela está. Tenho certeza absoluta que ela está. E ela tem me sustentado nessa semana de tanta luta e cansaço físico para que a gente concretize esse sonho, porque eu prometi para ela que eu plantaria árvores todas as possíveis e que eu incentivaria as pessoas, e eu contaria para as pessoas do quanto é importante plantar árvores. Maria Rosa cedeu seu território conquistado para o grupo Mulheres da Terra e afirmou seu compromisso em reflorestar. Esse é um dia imensamente especial para mim. E quando nos reunimos, o grupo de mulheres perguntaram quem está disposto a ceder um espaço para o viveiro. Eu disse, todo o meu espaço está disponível, se vocês quiserem. Esse é o meu compromisso. Eu tenho compromisso com plantar comida? Sim, eu tenho. Eu tenho compromisso de cuidar dos animais que eu recolho da rua. Hoje eu tenho 30. Eu tenho, mas o meu compromisso principal é reflorestar, é plantar árvores. E assim também plantar comida, né? Os bugios comem na beirada da minha casa. Eles comem goiaba, eles comem acerola, até bergamota descobri que eles comem. Então esse dia é imensamente especial e ver tanta gente se envolvendo e abraçando essa causa é maravilhoso. O grupo das Mulheres da Terra existe há 23 anos e conta com algumas parcerias, entre elas o MST. A assentada Isabel Cristina Ribeiro da Lenogari é uma das participantes do grupo e também falou com o BDF Gaúcho. Ela agradeceu ao coletivo pela conquista e destacou a importância da insistência na luta por direitos. E nós, enquanto Mulheres da Terra, temos a agradecer. Agradecer a todos que, em todas as formas, nos apoiaram nessa resistência e nessa teimosia. Porque também é uma teimosia. Porque a hora que a gente se junta para fazer as coisas, é porque a gente tem condição e faz vingar. E o Grupo Mulheres da Terra tem essa história dentro desse assentamento aí. Já há 26 anos tem o assentamento, Mulheres da Terra tem 23. E nós já tivemos vários percalços durante toda essa história. Nós já tivemos cartinha rosa, dizendo que a gente não pertencia ao público que ia receber assistência técnica. Nós já tivemos isso. E a gente, teimosa, foi lá e disse, não, nós vamos discutir a produção dentro do assentamento e vamos discutir geração de renda para as mulheres. E assim a gente fez. E aí agora, com todo esse processo que a gente vem vindo, de bem viver, de cuido da terra, de cuido do nosso território, enquanto nós mulheres, do território onde a gente vive, desse bem comum que é a terra, né? O nosso chão que nos sustenta, que a gente tira não só sustento para andar, mas nosso sustento alimentar, o nosso corpo físico e também nosso corpo espiritual. Que todas essas energias que estão nessa terra, que são que nos sustentam e faz a gente ser teimosa, resistente, né? E todos os outros adjetivos que possam ir. Para a dirigente estadual do MST, Gabriela Severo,
A criação do viveiro é uma grande responsabilidade para o movimento. Uma grande responsabilidade do MST Rio Grande do Sul, em especial aqui da metropolitana, o desafio desse viveiro, né? O desafio e como é importante o primeiro passo, o grande passo ter sido dado pelo coletivo de mulheres aqui do assentamento Filhos de Cepé. Então, aqui nós contamos com outras companheiras e companheiros da direção estadual, setor de produção, de gênero, de educação, a Corseares, Cotap, então várias outras forças vivas da nossa região, e viemos dizer que estamos juntos com essa proposta do plantar árvores, que esse viveiro é um sonho cultivado a muitas mãos, como a dona Maria falou, e que com certeza a simbologia, o significado que tem logo após essa catástrofe ambiental se instalar no Rio Grande, nós ter a grandiosidade de estar inaugurando um viveiro, né? Então, todos e todas envolvidas, acertados ou não, estão de parabéns e com certeza o Movimento Sem Terra abraça junto essa proposta. A gente lembra mais uma vez que o viveiro faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. A campanha, que abrange todo o país, foi lançada em 2020 pelo MST. A meta é plantar 100 milhões de árvores em 10 anos em espaços do movimento, além de áreas públicas. A ideia é fortalecer a produção de alimentos saudáveis e denunciar o modelo destrutivo do agronegócio. É evidente que o plano encara muitos desafios, pensando principalmente os aspectos políticos e econômicos. Mas, ao mesmo tempo, com o próprio simbolismo da campanha, vai semeando cada vez mais novos cenários no amanhã. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente fala agora sobre um levantamento do Brasil de Fato que faz um desenho sobre gestão municipal e meio ambiente no país. É que os números apontam uma predominância de partidos do chamado Centrão na maioria das cidades mais desmatadas. Os partidos que dominam a lista são MDB, União Brasil e PSD. A reportagem é de Igor Carvalho, com locução de Douglas Matos. MDB, União Brasil e PSD governam 60 dos 70 municípios mais desmatados na região da Amazônia. Percentualmente, os três partidos que integram o espectro da política brasileira, chamado de Centrão, são responsáveis por 85% da lista. O levantamento foi feito pelo Brasil de Fato, utilizando a relação dos 70 municípios mais desmatados da região amazônica, que foi publicada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio de uma portaria, a 839, do dia 9 de novembro de 2023, pelo programa União com os Municípios, pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia. As cidades que aparecem no documento foram monitoradas pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que utilizou dados do DETER, um programa desenvolvido como um sistema de alertas para dar suporte à fiscalização e controle de desmatamento e degradação florestal. O MDB governa 28 dos 70 municípios que aparecem na relação da pasta. Desses, 18 estão no estado do Pará, 7 no Mato Grosso, 2 no Amazonas e 1 no Acre. Desses 70 municípios da lista, 26 estão no Pará. O estado é governado por Helder Barbalho, filho do ex-governador Jader Barbalho. A família está entre as principais lideranças do MDB nacional. Em resposta ao Brasil de Fato, o partido informou que é criador do IBAMA e principal responsável pelas políticas ambientais no país há 3 décadas. Abre aspas, o MDB apoia o atual governo federal no combate ao desmatamento, em especial na estratégia do Ministério do Meio Ambiente em priorizar o investimento nos 70 municípios com mais problemas.
O MDB tem como bandeira a COP30, evento que discute as mudanças climáticas em Belém em 2025, proposta feita por dirigentes do partido junto ao governo federal. Fecha aspas. Após o MDB aparece o União Brasil, que governa 23 municípios da relação, sendo 12 no Mato Grosso, 5 no Amazonas, 4 no Pará e 2 em Rondônia. O PSD, presidido pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que hoje é secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, aparece na relação com a prefeitura de 6 municípios, sendo 1 no Mato Grosso, 2 no Amazonas e 3 no Pará. Já o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, aparece com 4 cidades: Machadinho do Oeste, Novo Mamoré, em Rondônia, Mucajaí, em Roraima, e a capital do Acre, Rio Branco. Entre os partidos progressistas, apenas PDT e PSB aparecem na lista. Os pedetistas governam Tarauaca, no Acre, e Cujubim, em Rondônia. Já os socialistas controlam a prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso. Dos 70 prefeitos, 42 devem concorrer à reeleição neste ano. Consultados, União Brasil, PSD, PL, PP, Republicanos, PSDB e PSB não responderam ao Brasil de Fato até o fechamento da matéria. Caso se manifestem, as informações serão atualizadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. Lembrando que neste ano temos eleições marcadas para o mês de outubro. Serão disputadas as vagas para Prefeitura, Vice-Prefeitura e Câmara Municipal. No dia 6 temos o primeiro turno e, caso necessário, em algumas cidades, o segundo turno está marcado para o dia 27. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E agora tem mais uma notícia de meio ambiente. É que no Distrito Federal a ocorrência de incêndios florestais mais que dobrou em relação ao ano passado. Bombeiros e especialistas apostam em uma técnica conhecida como fogo contra fogo para conter as queimadas. Confira na reportagem de Rafaela Ferreira. O Distrito Federal enfrenta um cenário preocupante em relação aos incêndios florestais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, revelam que no DF foram 81 focos de incêndios detectados por satélite, de 1º de janeiro a 18 de julho de 2024. Enquanto em 2023, no mesmo período, foram 39 focos. A estiagem no Distrito Federal começa em maio e segue até setembro. É um período em que o alerta de emergência contra incêndios florestais se intensifica. Além disso, a baixa umidade do ar torna a vegetação mais seca e suscetível ao fogo, exigindo ainda mais atenção e cuidado da população. O segundo-tenente David Maciel, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, explica o cenário. O aumento do número de ocorrências, nesse tipo de época do ano, o aumento do número de incêndios florestais, ele se dá basicamente pelo período de estiagem, que é o quê? É a redução do fluxo de chuvas e a redução da umidade. Então as temperaturas aumentam, a vegetação fica mais propícia à ação do fogo e ocasionando grandes queimadas. Porque a gente está com áreas verdes muito grandes e o período de seca ele está tendendo a ser um pouco maior, né? Então provavelmente esse ano pode ser que seja um ano que tenha mais queimadas do que no ano passado. A gente está compilando os dados da nossa base de dados. Aproximadamente estamos com 5.500 hectares queimados até o momento atual e estamos em torno de 3.800 ocorrências, todas registradas no nosso controle estatístico. Neste cenário, a prevenção pode ser a melhor saída. Um dos métodos utilizados no DF é o aceiro negro,
técnica que consiste em fazer a queima controlada da área que circunda propriedades rurais e unidades de conservação. É como explica Diego Miranda, gerente de preservação e combate a incêndios florestais do Jardim Botânico de Brasília. A ação consiste na retirada do material combustível, ou seja, a utilização do fogo para queima da vegetação nessa faixa de domínio entre a rodovia e as unidades de conservação. Ou seja, a gente passa o fogo consome essa vegetação, esse mato seco, essa vegetação, e esse combustível forma como se fosse uma espécie de um mosaico, fazendo com que um fogo oriundo de fora da unidade não adentre tão facilmente, utilizando essa faixa de vegetação como ponto focal. O professor da Universidade de Brasília, Reginaldo Sérgio Pereira, explica mais sobre a técnica. Aqui no Cerrado, a gente tem uma facilidade maior de aplicar o fogo porque ele é resiliente. O fogo já é uma ocorrência natural no nosso bioma, né? Então a gente aplica o fogo e a gente sabe que ele vai se recuperar mais rapidamente do que em outros biomas do Brasil, né? Então já é uma cultura que a gente tem aqui no Brasil, né? Fazer esse manejo integrado do fogo. A gente não vai degradar o cerrado ele é resiliente, a gente só queima essa massa de material fino que está ali, para reduzir essa massa de combustível. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a principal causa dos incêndios é a ação humana, seja por negligência ou por ações intencionais. Queimas de lixo, pastagem e terrenos baldios, fogueiras mal apagadas e disputa por territórios são os principais motivos para o início das chamas. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Rafaela Ferreira. Vale lembrar que as queimadas têm consequências devastadoras para a natureza, a saúde humana e a economia. Abordar esse problema requer esforços conjuntos de vários setores da sociedade. Além de políticas mais rigorosas, tem a educação e o uso de tecnologias avançadas para monitoramento e resposta rápida. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E não esquece, nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Vamos falar agora de esportes. Um dos destaques da vez vai para Rebeca Andrade, que se tornou a brasileira com mais medalhas olímpicas da história. Ontem ela conquistou a prata na prova individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. Juntando a participação em outras edições, a ginasta agora tem 4 medalhas ao longo de sua história olímpica. Ela passou a ex-jogadora de vôlei Fofão e a judoca Maíra Aguiar, que possuem 3 medalhas cada uma. E agora um olhar sobre esportes, mais no contexto da geopolítica. É que muita gente poderia se perguntar sobre os impactos do embargo dos Estados Unidos a Cuba na hora das disputas. A gente confere agora como a ilha caribenha lida com os esportes desde a Revolução Socialista. A reportagem do Brasil de Fato também mostra os impactos do bloqueio econômico nesse sentido. A locução é de Afonso Bezerra. Embora seja um pequeno país, Cuba se estabeleceu como a nação de língua espanhola com o maior número de medalhas na história dos Jogos Olímpicos, 235, sendo 84 delas de ouro, 69 de prata e 82 de bronze. No entanto, desde 1900, quando Cuba participou pela primeira vez, até meados da década de 60, o país havia conquistado apenas 6 medalhas. Foi somente após o triunfo da Revolução Cubana, em 1959, que o país se tornou uma potência esportiva. Desde 1992, Cuba conta com uma empresa estatal responsável por representar o movimento esportivo cubano em todas as ações comerciais. A Cuba de Esportes gerencia a venda de serviços de treinadores e consultores e a participação de equipes em eventos mundiais.
Yadira González Ruiz, diretora-geral de Cuba de Esportes, fala da importância do esporte no país. Desde o início da Revolução, o governo sempre soube que a prática de esportes é um dos métodos mais nobres, uma das maneiras mais saudáveis de construir maior estabilidade social para todo praticante. Uma sociedade que pratica esporte é uma sociedade saudável, uma sociedade limpa. Não é à toa que o nosso esporte é um dos pilares da Revolução Cubana. E ele foi promovido desde o início até hoje, quando temos um sistema esportivo amplo e maciço em Cuba, onde qualquer pessoa que queira praticar um esporte pode fazê-lo, onde o esporte é levado às comunidades. No entanto, são enormes as dificuldades do país para garantir seu desempenho e o direito dos cubanos ao acesso ao esporte e a uma vida saudável. Assim como acontece com todos os aspectos da vida na ilha, o bloqueio ilegal dos Estados Unidos afeta e dificulta as possibilidades de desenvolvimento esportivo. E Yadira comenta esse aspecto. Não podemos deixar de mencionar a dificuldade de acesso aos equipamentos esportivos, a impossibilidade de os navios chegarem ao território de outros países se forem a Cuba. Portanto, é muito caro para nós levar a Cuba certos suprimentos necessários para o desenvolvimento do esporte no país para os nossos atletas. Vemos o impacto do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba em nossa empresa Cuba Esporte, que tem entre suas funções a contratação de especialistas técnicos para o exterior e todos os serviços profissionais. Hoje temos o problema de que nossos técnicos são contratados no exterior e um dos principais problemas que temos é que não conseguimos encontrar uma maneira de receber os pagamentos por esses serviços. Porque os bancos, por terem ações nos Estados Unidos, não permitem que sejam feitas transações em nosso país. Cuba também é impedida de realizar eventos esportivos na ilha. O bloqueio que os Estados Unidos realizaram em nome da liberdade não afeta apenas os cubanos, mas também aqueles que querem ir à ilha para fazer intercâmbio. Nós organizamos eventos esportivos e campos de treinamento em Cuba, onde convidamos atletas de todo o mundo para vir e treinar com nossas equipes. Infelizmente, às vezes acontece que essas equipes e atletas recusam o convite. Como Cuba está na lista de países que patrocinam o terrorismo e faz parte dessa lista injustamente, infelizmente não atende aos requisitos dos Estados Unidos para a extensão da isenção do visto. Portanto, os atletas ou aqueles que vêm a Cuba para um evento esportivo, se tiverem que visitar os Estados Unidos depois, são impedidos de entrar nos Estados Unidos simplesmente porque já entraram em Cuba. Apesar das enormes dificuldades pelas quais o país está passando, a pequena ilha de Cuba continua apoiando o esporte como um direito universal para o pleno desenvolvimento das pessoas, e não apenas como um privilégio de alguns poucos que podem se dedicar a ele. Da redação do Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, Afonso Bezerra. Vale curtir as Olimpíadas, mas é importante também refletir o dia a dia, além das medalhas e conquistas. Uma questão, por exemplo, que merece atenção foi levantada pelo jornalista Juca Kfouri. Ele lembrou que a Rússia permanece sofrendo sanções por conta da guerra na Ucrânia. Você deve lembrar, por exemplo, que o nome da nação não é citado e nem o hino executado. E o jornalista lembrou que a mesma situação não foi feita para Israel, que permanece atacando o território palestino. Por causa dessa opinião, Juca Kfouri sofreu vários ataques de organizações sionistas. Por outro lado, entidades do jornalismo e de direitos humanos saíram em defesa do comunicador. A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveito para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa é comigo, Luana Ibelli. O roteiro foi com Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio.
Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente se encontra de novo amanhã. Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.